Boa noite, amigos e amigas de jornada. Que a luz do Mestre nos ilumine. Hoje, vamos nos concentrar em um ponto particularmente instigante no relato do paciente holandês, compartilhado pelo Dr. Pim van Lommel em seu livro. Imaginem a cena, meus amigos. Um homem em estado de coma, entubado, clinicamente impossibilitado de ver ou ouvir o que se passava ao seu redor. E, no entanto, semanas depois, já recuperado, ele reconhece a enfermeira e, com precisão impressionante, descreve que a viu retirar suas dentaduras e guardá-las na última gaveta do carrinho de medicamentos, naquele exato momento em que seu corpo físico estava inerte e inconsciente. Este caso, tão claro e objetivo, nos convida a considerar seriamente a possibilidade de que a consciência possa operar e perceber o ambiente, mesmo quando o corpo está em um estado de aparente desligamento, desafiando as explicações puramente materialistas e nos apontando para a realidade do espírito imortal, que transcende as limitações da matéria. O paciente holandês que viu os médicos enquanto estava de coma. Um caso particularmente instigante e que nos leva a profundas reflexões sobre a dissociação entre a consciência e o corpo físico em momentos extremos, é o relatado pelo Dr. Pim van Lommel, autor do livro Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos. Em sua obra, o Dr. Lommel compartilha diversas histórias de EQM e uma delas se destaca. Ele narra a experiência de um homem que chegou a um hospital durante um plantão noturno em estado grave. Enquanto era preparado para ser transferido para o centro cirúrgico, a enfermeira que o assistia percebeu que ele usava dentaduras. Para facilitar a intubação, ela precisou retirar as próteses da boca do paciente. Com cuidado, ela guardou as dentaduras na última gaveta do carrinho que continha os medicamentos e equipamentos necessários para o procedimento. Passadas 2 semanas, o paciente, para surpresa de muitos, saiu da unidade de terapia intensiva e recuperou a consciência, sendo então transferido para a enfermaria. Já em recuperação, ele reconheceu a enfermeira que estava preparando uma medicação para aplicar em sua veia. Para assombro da profissional, o paciente pediu a ela que pegasse suas dentaduras e, com uma precisão impressionante, indicou o local exato onde ela as havia guardado naquele dia crucial. O paciente, segundo o relato do Dr. Lommel, disse à enfermeira: "Sim, você estava lá quando me trouxeram para o hospital, e foi você quem tirou minha dentadura e colocou em uma das gavetas daquele carrinho com todos aqueles frascos." A enfermeira, chocada com o relato detalhado, confirmou que no momento em que ela retirou e guardou as dentaduras, o paciente estava não apenas entubado, mas em profundo coma. Humanamente, não havia como ele ter visto ou percebido o que ela fez naquele momento específico, utilizando os sentidos físicos. O que a ciência diz sobre EQMs em geral? A ciência acadêmica, com sua busca incessante por explicações baseadas em fatos observáveis e mensuráveis, ainda se debruça sobre o fenômeno das experiências de quase morte, procurando desvendar o que de fato acontece no cérebro humano e na consciência em momentos tão limítrofes. A visão materialista mais clássica tendia a considerar que, após a parada cardíaca e a falta de oxigênio no cérebro, este órgão se tornaria inativo, como uma máquina desligada. Contudo, pesquisas mais recentes começam a lançar novas luzes sobre o assunto. Um estudo relevante foi conduzido pela doutora Dimo Borjigin, especialista em neurociência da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Buscando entender a atividade cerebral em momentos próximos à morte, a pesquisa realizada em ratos moribundos constatou a presença de altos níveis de ondas cerebrais nos animais no instante do óbito. A doutora Borjigin ressalta que, ao contrário da crença popular, o cérebro não se torna inativo após a morte clínica. Pode, na verdade, tornar-se muito mais ativo no processo de desencarne do que em nossa vida cotidiana. Os pesquisadores sugerem que, em seres humanos, essa intensa atividade cerebral, manifestada por ondas elevadas, poderia induzir um estado de consciência expandida. Isso, segundo algumas hipóteses científicas,
poderia gerar as percepções e vislumbres descritos nos relatos de EQM, talvez como alucinações complexas ocorrendo antes que a morte seja definitivamente confirmada. É importante notar que, embora haja essa linha de pesquisa buscando correlações cerebrais, a ciência ainda não possui uma resposta conclusiva que abranja e explique de forma integral todos os aspectos e a profundidade dos relatos de experiências de quase-morte. A busca por entender esses fenômenos, que muitos consideram ir além das explicações puramente materiais, continua sendo um campo fértil para a investigação. Conclusão: o caso do paciente holandês que, em estado de coma profundo, pôde perceber e descrever o que se passava ao seu redor, é um dos exemplos mais contundentes que nos desafia a pensar. Onde reside realmente a consciência quando o corpo físico está inativo? Enquanto a ciência, com seus nobres esforços, busca entender a atividade cerebral nesses momentos extremos, fenômenos como a percepção fora do corpo físico e a lucidez em estado de inconsciência clínica continuam a nos apontar para algo que talvez transcenda a explicação puramente biológica. É neste ponto que a doutrina espírita nos oferece um panorama consolador e lógico para a compreensão desses fenômenos, como apresentado nas fontes que nos guiaram. A doutrina descreve estados do ser, como a morte aparente, a catalepsia e a síncope, onde o espírito, mesmo ligado ao corpo por laços fluídicos ainda não rompidos, pode desdobrar-se e manter sua consciência e percepção, mesmo que o corpo esteja insensível. A sensação de projeção do corpo, tão comum nas EQMs, encontra ressonância na descrição espírita do desprendimento do perispírito, esse corpo semimaterial que permite a ligação e a percepção do espírito fora do corpo físico. A possibilidade de perceber o ambiente e o que acontece ao redor, como no caso do paciente holandês, é compatível com a doutrina que nos ensina que o espírito pode ter comunicação com os sentidos, mesmo quando o corpo está inerte, como em sonambulismo ou êxtase artificial. A persistência de percepções ligadas ao corpo físico após a morte, mesmo que confusas ou como repercussão moral, também aponta para a continuidade da ligação sutil entre o espírito e a matéria, podendo, em certos casos, permitir a percepção do que acontece no ambiente físico por algum tempo. Os encontros com pessoas falecidas, nos relatos de EQM, se alinham com a descrição espírita de que o espírito, ao se desprender, pode ser assistido por espíritos protetores ou reencontrar amigos e entes queridos no plano espiritual. As diferentes naturezas das experiências de transição, que podem variar do assustador ao sereno e luminoso, são explicadas pela doutrina, pela condição evolutiva do espírito, seu apego à matéria e a sua crença, que influenciam o grau de perturbação ou lucidez no momento do desprendimento. Espíritos mais desmaterializados ou preparados pela crença e resignação vivenciam uma transição mais suave, como um ligeiro sono calmo, culminando em alívio à alegria, e a visão de um estado esplêndida, maravilhosa, o que se assemelha aos relatos de paz e serenidade, e visão de uma luz, nas EQMs. Assim, as experiências de quase-morte nos trazem valiosos testemunhos de que a vida não se limita ao corpo físico. Elas se harmonizam em muitos aspectos com os ensinamentos da doutrina espírita, que há séculos nos revela a imortalidade da alma, a continuidade da consciência, para além da morte e a possibilidade de percepção e interação entre os planos da vida. Que esses relatos nos inspirem a viver com mais propósito, amor e compreensão sobre a verdadeira natureza do nosso ser. As informações aqui apresentadas foram baseadas em trechos das fontes Experiência de Quase-Morte, Histórias Reais e Vivências da Transição e Pós-Morte.